Graça e paz, um ótimo dia a todos que me ouvem. Hoje, 1º de dezembro, é o último mês do ano. Traz conosco aqui a leitura da última carta da Bíblia, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Um livro que muitos têm medo de ler, acham que só tem catástrofes, mas com certeza, conforme a imagem que você vê aí, é um livro que no meio da catástrofe, no meio do nada, surge a esperança, surge vida. E é isso mesmo, o livro de Apocalipse é o livro onde a esperança é mais trazida à tona para todos nós. Ela é, conforme diz aqui o próprio nome, Apocalipse, é a revelação. Assim começa, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. São os 2 primeiros versículos desta carta especial e maravilhosa. Veja bem que Jesus Cristo, ele quer mostrar as coisas aos seus servos, envia um anjo para falar com João. E bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Veja que aquele que lê está no singular e os que ouvem no plural, porque naquela época, diferente de hoje, a grande maioria das pessoas não tinha acesso à leitura, não sabia ler, e além disso, João escreveu uma carta. Ele mandou e manda essas cartas, e ali aonde ela chegava, alguém lia e os outros ouviam, e aquela carta seguia o seu caminho. E quem são os receptores iniciais dessa carta? Versículo 4 diz para nós: João, as 7 igrejas que estão na Ásia. E quais são essas igrejas? Aqui no versículo número 11, nós temos uma lista delas. São Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e a Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas que recebem isso. Nós vamos ver que durante a leitura de Apocalipse, o número 7 tem uma proeminência para João, desde o seu evangelho. O número 7 é algo que indica algo completo, algo que tem algo de perfeição no sentido de completar, algo que move tudo. Nesse sentido, 7 igrejas são as igrejas em todos os tempos, todos os momentos, e quando nós lermos essas cartas às igrejas específicas e vermos também o conteúdo do livro de Apocalipse, veremos sim que nós estamos incluídos ali e as advertências estão sendo ditas para nós aqui também. Aqui Jesus se apresenta, ele vai dizer no versículo 7 que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. É interessante vermos que aqui Jesus diz que vem sobre as nuvens, como ele mesmo disse que voltaria, e todos verão, mesmo aqueles que o traspassaram, mesmo aqueles que o maltrataram, serão ressuscitados antes ali da sua vinda e verão ele vir. Não será um aparecimento ali secreto, como muitos gostam de dizer, mas ele virá para que todos possam ver. João, ele se apresenta: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João, muito provavelmente, estava ali na ilha de Patmos como um exilado, como um preso político, por estar pregando a palavra de Deus, e vive ali esses seus dias em que recebe a revelação do Apocalipse, ou a revelação, para não ser algo aqui de pleonástico neste momento. Ele recebe essa revelação e vai trazer ali a mensagem. Quando está naquela ilha, ele está ali como que exilado e recebe isso. E como é que essa revelação vem até ele? Versículo 10: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. João, num dia de domingo, chamado dia do Senhor, ele é arrebatado em Espírito e começa a receber essas revelações, e ele ouve de trás dele uma grande voz como a de trombeta, e que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e derradeiro, que vês escreve no livro e envio as 7 igrejas que estão na Ásia, as quais nós já enumeramos aqui para vocês. E nós vamos ver que ele tem uma visão espetacular. Nessa visão ele vê 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Vejamos que o livro de Apocalipse é um livro que tem muitos símbolos, vários e vários símbolos estão aqui, e alguns deles o próprio livro de Apocalipse nos revela, outros o Antigo Testamento vai trazer à tona para nós. No caso dos castiçais, no versículo 20 nós já temos a interpretação: os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então veja que Jesus, ele está no meio dos 7 castiçais, ou seja, ele está no meio da igreja, e isso é uma informação maravilhosa para nós. Jesus está no nosso meio, Jesus está conosco. Glórias ao Deus eterno e ao
Deus poderoso. Esse que estava ali, ele também tinha em suas mãos, diz o versículo 16, tinha na sua destra 7 estrelas. Que estrelas são essas? E aqui também o versículo 20 nos diz, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Anjos, para quem não sabe, a palavra anjos é angelos, e angelos em grego quer dizer mensageiros. Então ele tem os mensageiros, muito provavelmente os pastores dessas igrejas, eles estavam na mão. Então Jesus está no meio da igreja e ele tem a liderança da igreja das suas mãos. E da boca desse estava saindo, diz o versículo 16, saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, e quando na sua força resplandece. Veja que João, dos versículos 13 até o 16, ele vai trazer mais de Jesus. Eu queria que você lesse, e se tivesse alguma pergunta, algum comentário, fale como essa visão de Jesus seria algo espetacular se você tivesse visto ela pessoalmente, mas você consegue ver através do relato de João. João, quando vê, ele diz o que acontece com ele, versículo 17, quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e último, e o que vivo e que foi morto, mas eis que aqui estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que coisa maravilhosa é saber que na hora que João teve aquela visão, caiu como morto, algo espetacular demais para ele, e Jesus coloca as mãos sobre ele ali no seu ombro e diz, levante-se, não temas, eu sou o primeiro e sou o último. É como Jesus ainda faz conosco, que aqui nós temos diante de nós esta profecia maravilhosa. Nós temos coisas que João que estava acontecendo e que iria acontecer, e nós temos tudo isso para nós hoje revelado. Que nós nos deslumbremos cada vez que lemos este livro, a Bíblia toda, e não deixemos de buscar a esse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida sempre, e a paz do Senhor.